Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 13 de agosto, dia do economista. Uma vez o ministro da Economia, Pedro Malan, disse que no Brasil até o passado é imprevisível. A economia, em geral, examina o que já passou, né? Mas não tem bola de cristal. Por exemplo, como é que vai explicar por que o dólar está tão baixo ante tantos acontecimentos que são adversos para a economia brasileira, né? Hoje também, em 1822, num 13 de agosto, a princesa Leopoldina de Habsburg se tornou princesa regente, porque o príncipe Pedro I iria viajar para Santos, para São Paulo, né? E foi aí que começou a independência, que desbordou no 7 de setembro. Foi num 13 de agosto de 22, quando a princesa Leopoldina, com todas as suas luzes, né, e mais o conselho de José Bonifácio, acabou escrevendo um documento, uma carta, instando a Pedro que fizesse logo a independência do Brasil antes que algum oportunista sentasse no trono. Bom, 1846, 13 de agosto, o exército dos Estados Unidos entra pacificamente, sem resistência, na cidade mexicana de Los Angeles, que hoje é LA, né? Los Angeles. Pois é, foi assim que a Califórnia acabou americana. Califórnia significa, em espanhol, um lugar de reunião, de encontro. O 1923, 13 de agosto, inauguração do prédio mais icônico, mais simbólico de Copacabana, o Hotel Copacabana Palace, lugar de tantos eventos que entraram para a história social, sociedade brasileira. 1932, na Revolução Constitucionalista, Revolução Paulista, os paulistas, a aviação rebelde, faz o primeiro bombardeio noturno da América Latina sobre o aeródromo do governo federal em Resende. Um bombardeio à 1h30 da madrugada. São coisas aí que não se ensinam na escola, nem que a gente devia aprender na história contemporânea. 1946, morre H.G. Wells, o escritor de A Máquina do Tempo. Também um profeta tipo George Orwell. Ele previu que numa viagem ao futuro, os Morlocks estariam dominando os Eloys, embaixo da terra. O mal vencendo o bem, se o bem não despertar, né? Aí o personagem do livro volta ao futuro e consegue tirar os Eloys da sua passividade, estavam metidos numa bolha, pensando que tudo era bonitinho, que serem dominados seria até confortável, viraram escravos. E, 1961, por falar nisso, falar em escravidão, 1961, 13 de agosto, os comunistas começam a erguer o muro de Berlim para que os alemães do lado soviético parassem de fugir para o lado livre e democrático. Tal como acontece com a ilha de Cuba, em que enfrentam tubarões, enfrentam a possibilidade de morrer na travessia e fogem para os Estados Unidos. Tal como venezuelanos têm fugido principalmente para a Colômbia, mas muito também para o Brasil. E tal como, infelizmente, está acontecendo aqui no Brasil, tantos brasileiros fugiram para o Paraguai, para a Argentina, para os Estados Unidos, por razões políticas, de liberdade de opinião, de liberdade de expressão. Bom, vamos agora aos fatos de hoje. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro fato de hoje,
é o assunto do Felca, né, que agora está mais popular ainda do que sempre foi, com essa denúncia de que algoritmos em redes proporcionam a chegada de programas que erotizam crianças. Isso escandalizou o país. Mas eu queria lembrar que já houve denúncias a respeito disso. A senadora Damares já denunciou o caso das meninas de Marajó e foi silenciada pela mídia tradicional, como se ela estivesse dizendo um sacrilégio. Depois a Antônia Fontenelle, uma juíza, mandou que ela retirasse as críticas que ela fez a um influencer que estava erotizando, induzindo crianças à erotização, à sensualidade, absolutamente fora de idade. Tinha que pagar multa de R$1.000 por dia, conseguiu depois derrubar isso. E a gente lembra que em votação da castração química dos pedófilos, teve 85 votos contra isso, de gente da esquerda que hoje está querendo censura das redes sociais a pretexto dessa última denúncia, que é verdadeira, que é aterrorizante, que é dramática, mas não pode servir como cavalo de Troia para entrar com essa cunha e depois expandi-la, fazendo a censura na opinião, na expressão, nas opiniões políticas, nas opiniões que são contrárias às nossas. Bom, agora, talvez o principal fato político de hoje tenha sido num evento bancário em São Paulo, em que o governador Tarcísio, tendo ao seu lado e apoiando o governador Ratinho Júnior, do Paraná, o governador Caiado, de Goiás, em que ele disse o seguinte, né, entre outras palavras, eu vou repetir aqui: o Brasil não aguenta mais o excesso de gastos, não aguenta mais, não tolera mais aumentos de impostos. O Brasil não aguenta mais a corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Gente, ficou parecendo uma reunião de governadores para lançar não um fora Lula, mas um movimento de impeachment, talvez. Ficou parecendo. Não falou nessa palavra, mas ficou parecendo. Ouvindo os gritos da Avenida Paulista no outro domingo. Esse fato é um fato importante, um fato político importante. Agora, quem disse também que não aguenta mais foi o juiz Ayrton Vieira, o juiz auxiliar de Moraes. Ele gravou uma mensagem para um amigo, essa mensagem está nas redes sociais, é a voz dele. Aspas, a coisa está feia, eu não estou aguentando mais em termos físicos, psíquicos, emocionais. Realmente a coisa está feia. Ele está desabafando, explodindo. Disse que a família dele também está na mesma situação. É aquele juiz que mandou o Eduardo Talhaferro pesquisar a revista Oeste para ela ser punida, que eram ordens de Moraes, e que ele disse que não encontrou nada além de jornalismo. E o juiz disse, use a sua criatividade. É esse juiz. Pois é, por falar nisso, né, usar criatividade, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá de Washington, deu uma entrevista para o Financial Times e disse que vê Trump com uma pleia de uma gama muito grande de possibilidades de serem aplicadas adicionalmente ao Magnitsky e ao corte de vistos para 7 ministros do Supremo, com mais uma etapa de cortes, de suspensão de vistos, e Magnitsky, talvez, segundo ele, para a mulher de Moraes, né, que, segundo ele, é o sustentáculo financeiro de Moraes. Né? E Eduardo lembrou
que a mulher dele foi sancionada por Moraes bloqueando contas bancárias, sendo que a função dela, pelo que se vê, a função dela é ser mãe da filha deles. Né? Está lá acompanhando, são 2 filhos, aliás. Né? Pois é. Então, eu queria concluir aí, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. É bom a gente lembrar em tudo isso, né, que está se falando aqui, que hoje foi a eleição simbólica dos novos presidente e vice do Supremo. Fachin vai ser presidente e Moraes o vice. Tomam posse dia 29 de setembro. Tem muita gente especulando, é especulação apenas, que Barroso não aguenta mais também e que iria embora do Supremo. Até hoje ninguém sabe exatamente o que foi que houve com com Barbosa, né? Que conduziu aí o Supremo durante os tempos do mensalão e depois foi embora, de repente. Ficou todo mundo especulando se a família não estava em perigo, sob ameaça, alguma coisa. Enfim, são essas as novidades. Só para falar da última, né, que a deputada Zambelli, Carla Zambelli, teve a audiência na Corte de Apelação, significa uma segunda instância. E ela se sentiu mal, precisou de atendimento médico. O juiz, então, marcou para o dia 25, se não me engano, vai ter uma perícia médica para saber a situação de saúde dela. Isso foi pedido, inclusive, pelo advogado, porque alega que dia 22 vai ser a perícia, que alega que ela tem fibromialgia e que isso é uma doença crônica e grave. E depois marcou, após essa perícia, uma nova audiência para saber se ela fica sob a custódia do Estado italiano ou fica livre na Itália, aguardando o julgamento de um pedido de extradição do Brasil. Essa audiência está marcada para o dia 27. Eu volto a lembrar que, eu não sei se é numa corte de apelação, que tem lá, que é de segunda instância, o que está escrito no frontão do prédio: Gratia et Justitia. A justiça é ligada à graça, à bondade, que não pode ser esquecida, e não à vingança. De Porto Alegre, Alexandre Garcia.